Queridos irmãos e irmãs em Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós queremos, neste momento, dedicar um breve momento para ouvirmos as palavras do Santo Evangelho do dia de hoje. E estas palavras, usando um pouquinho do texto da semana passada, do texto de Lucas, capítulo 12, nós vamos pegar a partir do versículo 16 ou 17, desse ponto em diante. Lucas capítulo 12, versículo 16, 17 em diante. E aí eu peço que passe aí o slide então para nós. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa. Come. Bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabem, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Esse é o nosso texto. E antes de nós entrarmos propriamente na mensagem, eu vos convido para que em pé nós cantemos a primeira estrofe do hino que segue, que é uma bonita oração, e nós queremos fazê-la neste momento.
que o poder do Espírito Santo nos faça nascer de novo, nos faça nascer todos os dias para a honra e glória do seu nome. O nosso texto, no versículo 22, ele nos traz uma palavra da qual nos perturba e a qual é um problema para todos nós, quase. E eu gostaria de ser bem franco nesta mensagem com vocês, quando nós tratarmos dela. A palavra ansiedade. O que é essa ansiedade? Pode mudar o slide aí. Segundo um dicionário Michaelis, diz que a ansiedade é um sofrimento físico e psíquico. Aflição, agonia, angústia, ânsia, nervosismo. 2, estado emocional frente a um futuro incerto e perigoso no qual o indivíduo se sente impotente e indefeso. Eu sei que o nosso mundo aqui, politicamente, financeiramente, em nossa saúde, ele é incerto porque nós não sabemos o que irá acontecer. Mas quando nós pegarmos a palavra de Deus e olharmos em todo o contexto da palavra, eu faço uma pergunta para vocês: ele é incerto o nosso futuro? Ou nós duvidamos dele? Ponto 4, sentimento e sensação de intranquilidade, medo ou receio. A ansiedade é isso. E o dicionário da Almeida, que é a Bíblia que nós utilizamos, aqui é a versão dela, ela diz o seguinte sobre a ansiedade: perturbação de espírito causada por incerteza e por receio. Perturbação de espírito não é falta de fé, mas é falta de confiança. A ansiedade, ela é falta de confiança nas coisas de Deus. O novo dicionário da Bíblia, pode mudar, Neide? Já está ali. Ele diz assim: a fé é a atitude mediante a qual o homem abandona toda confiança em seus próprios esforços para obter a salvação. Quer dizer, eu sei que eu não posso fazer nada para a salvação, eu abandono qualquer tentativa de chegar no céu por mim, quer sejam eles ações de piedade, de bondade, de ética, ou seja lá o que for. É a atitude de completa confiança em Cristo, de dependência exclusiva dele a respeito de tudo quanto está envolvido na salvação. Plena confiança, fé. Foi isso que nós ouvimos do texto de Hebreus. Fé. Foi isso que nós ouvimos do texto do Antigo Testamento. Abraão tinha em suas mãos algo concreto que pudesse dizer: isto vai acontecer? Não. Muito pelo contrário, todas as indicações que ele tinha apontavam para que ele não pudesse ser pai de uma grande nação. Mas diz o texto, ele creu, e isto lhe foi imputado para a justiça. Ele foi justificado porque creu nas palavras do nosso Deus. Eu gostaria que nós víssemos isto aqui. O que é isso?
corda, é claro. Mas vocês veem que aqui na ponta dessa corda, ela está pintada de outra cor. E por que pintamos? Bom, isso aqui, esse pedaço, irá representar a nossa vida. Nós nascemos aqui e morremos aqui. Só isso. Eu tirei como média meio centímetro por ano vivido. Calculei 80 anos, quase nós estamos chegando a população a uma média de 80 anos. Então, 40 centímetros que nós usamos da corda para representar a nossa vida aqui neste mundo. E o que é o resto? O que é o resto? Vida eterna. Imaginemos que essa corda aqui não tem fim. E ela segue, você puxa e ela segue, e vai vivendo, e ela segue. Não tem fim. Mas vamos primeiro pensar nesse pedaço. Os versículos 10 de Salmo 90, ele diz assim: os dias na nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles, quer dizer, o melhor dia é quando você só se sentir cansado e tiver assim, sem ânimo para fazer as coisas. Esse é o melhor dia. E depois eu quero que nós cantemos parabéns para o nosso senhor aí, fazendo 99 anos. Ele está elevando o nível da idade do povo brasileiro aí, tá? Do povo todo. 99 anos de idade. Mas a Bíblia diz 80. E hoje nós estamos quase atingindo a média de idade, 80 anos. Se a nossa vida dura tão pouco, tão pouquinho assim, por que vivemos tão preocupados com ela? Por que vivemos como se tudo começasse e terminasse aqui, nesse pedaço? O nosso texto diz assim: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E aí vocês lembram do que foi ouvido? Que ele fez as comparações dos pássaros, que não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiro. Ele fez a comparação do lírio dos campos, que não compram, que não costuram, que de manhã sai a sua flor, de tarde ela murcha, no outro dia é queimado, antes da noite já mesmo o pessoal vai lá, junta as pétalas que secaram e joga no fogo. E que maravilha! Que maravilha que são os lírios do campo. E aí ele diz: se Deus veste assim os lírios, vocês não acham que vocês valem muito mais? Deus não daria a vocês muitas outras coisas, sem preocupação nenhuma? Mas vamos lá, se ansiedade é perturbação do nosso espírito, o que pode nos causar a ansiedade? Eu tenho algumas coisas aqui que o texto mesmo cita: comida e vestimenta. O que vamos comer amanhã? Quer dizer, eu nem fui dormir hoje, já estou preocupado com o almoço de amanhã. O que eu vou vestir amanhã?
Ora, eu estou vestido hoje, por que eu vou me preocupar amanhã? Amanhã é outro dia. Deus está falando então para vocês deitarem e não fazerem nada e achar que Deus vai descer do céu e vesti-los? Não é isso que está dizendo o texto não quer criar vagabundo. Mas o texto está dizendo que as pessoas estão buscando em primeiro lugar essas coisas. Se preocupam com essas coisas. E esquecem do que de fato é importante na vida. Outra coisa que causa ansiedade, a educação dos filhos. Aqui nós temos quase, que eu estou olhando assim, poucos que não são pais e mães. E o mundo nos preocupa, a educação preocupa? Claro que preocupa. Agora, o pai que confia, ora pelos seus filhos, educa os seus filhos no caminho em que devem andar, e sabe que vai chegar o momento que as asas crescem e eles vão voar, e eles terão que tomar as suas próprias decisões, eles vão seguir o seu próprio rumo. Então a educação que nós demos aos nossos filhos, ainda enquanto eles estão debaixo dos nossos braços e do nosso teto, precisa ser a melhor. E eu não estou falando em pagar uma escola cara, não. Não, eu tenho que pôr meu filho em tal escola, pagar uma fortuna por mês, porque daí ele tem o melhor. Será que tem? Será que ele está tendo o básico e o fundamental em sua vida, que é a palavra de Deus? O que pode nos causar ansiedade? Outra coisa é a preocupação que os pais têm em deixar um patrimônio fantástico para os filhos. Vamos trabalhar, ajuntar, economizar. Para quê? Se esquece de viver? Se esquece de curtir a vida? Achando que tem que deixar todo o patrimônio e já preparar a vida toda do filho, até o dia que ele vai morrer com o patrimônio. E então, nessa busca incessante, que nunca satisfaz o coração do homem, quanto mais ele tem, mais ele quer, isso lhe causa ansiedade e começa a ter perturbações em seu espírito, porque já não consegue descansar e não consegue relaxar a sua vida, porque está preocupado com amanhã, o amanhã e o amanhã. Segurança? Nós não sabemos. Vamos sair de casa, agora, se vamos voltar para casa, não sabemos. Agora, por isso vamos nos trancar em casa? Por isso vamos tomar remédio para dormir, porque não posso sair de casa e isso vai me causar enfermidade? Pensamos nesse pedaço. Outra coisa, perdão e salvação. Quantos buscam o perdão em lugar errado? Quantos buscam a salvação e acham que ela vai vir pelas suas mãos? Mas pelas suas mãos só vem desgosto. Pelas suas mãos não vai colher salvação e sim perdição eterna. Porque somos impuros. Nossas obras sem Cristo não agradam a Deus e não nos garantem o céu. Quando analisamos o versículo seguinte que diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado? Quer dizer, isso é mais ou menos esse tamanho aqui, uns 45 centímetros mais ou menos.
pela ansiedade de vocês conseguem acrescentar um côvado na sua vida? Não. Vocês podem se matar na ansiedade. Vocês podem chorar de ansiedade. Vocês podem bater a cabeça na parede de ansiedade para querer aumentar um côvado da vossa vida, pois isso não lhe mudará nada. Nós não mudamos nada de nós. Nós nos perguntamos: a nossa ansiedade resolve os nossos problemas? A nossa ansiedade enche o prato de comida? A nossa ansiedade nos dá o que vestir? Nos dá segurança? Se nós não podemos fazer nada, pessoal, tudo vem de Deus, que é o que o texto afirma. O texto afirma: tudo provém de Deus. A cura para toda a ansiedade está na plena confiança em Deus. Ali está a cura da nossa ansiedade. Experimente. No momento que você está realmente se jogando nos braços de Jesus, não é o momento em que o teu coração está em paz? Não é o momento em que o teu espírito encontra a paz? Por quê? Porque está descansando nos braços do Senhor. E Deus diz, Jesus disse: buscai antes de tudo o seu reino e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele está falando, povo, busquem o reino de Deus. Não se deixem iludir por essas coisas do mundo. Não pensem que os bens materiais irão segurar vocês aqui neste mundo, ou que lá no final da vida, esses bens lhe comprarão a vida eterna. Nada compra isso aqui. Isso aqui já está comprado. Isso aqui já está pago. A vida eterna, essa aqui, que nunca acaba, que nunca tem fim, ela está reservada para nós. Olhem por meio de quem ela vem. E mais uma coisa, Jesus disse: vendem o que vocês têm e deem aos pobres. E eu digo para vocês, se os bens que vocês têm estão estrovando a vida espiritual de vocês, se desfaçam deles. Os bens materiais que Deus nos concede são realmente bênçãos, tá? Aqueles que nós conseguimos honestamente pela bênção do Papai do Céu, são para o nosso bem. E pelo nosso salário, Deus quer que sustentemos outros, os necessitados. Tive testemunhos, e eu não vou falar de fora, não, vou falar dos nossos irmãos, e não aqui de Cacoal, que falaram: pastor, nós pedimos muito a Deus que nos concedesse um sítio e queremos muito comprá-lo. Mas depois que eles compraram o sítio, eles desapareceram da igreja. O sítio que era para ser uma bênção se tornou uma desgraça. O tesouro deles, onde estava colocado naquele momento? Jovem, vem cá um pouquinho, por favor. Isso. Jesus disse assim: vendam o que vocês possuem. Segura aqui para mim, por favor. Nós temos aqui um pequeno
baú. Se o nosso tesouro está nessa vida, diz o texto, que nessa vida também vai estar, deixa eu virar aqui, o nosso coração. Porque o nosso tesouro está aqui. Está nesse pedacinho. E não há como separar o tesouro do coração. Porque o tesouro, ele mora no coração. O nosso tesouro é aquilo que nós temos de mais precioso na vida. E eu tenho que perguntar, o que nós temos de mais precioso? Mas Jesus diz que se também o nosso tesouro está na vida eterna, o nosso coração estará lá também. Porque o coração acompanha o tesouro. Não há separação. Nós vamos viver nesta vida, sim, e temos que viver. Que se nós nos matarmos, nós estaremos pecando. Mas nós vamos viver enquanto Deus permite que nós vivamos. Hoje nós tivemos a notícia de que faleceu o irmão do nosso irmão Ailton Clipio, seu Alvino, faleceu lá no Espírito Santo. Chegou um momento, a vida dele chegou aqui, nesse limite. E nada ele pôde carregar junto. Diz um ditado que a morte não tem bolso. Você não consegue pôr dentro do seu bolso, no dia da morte, todos os seus bens, o seu tesouro. Por isso que onde está o teu tesouro, está o teu coração. Obrigado. E uma das coisas que alegra o nosso coração, e eu gostaria que de fato nós nos alegrássemos com isso, são as palavras do nosso Jesus mesmo. Estas palavras que estão no versículo 32, que dizem assim: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Não tenham medo. Vivam esta vida na plena confiança de já possuir essa outra, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. E olha o que ele diz, agradou-vos em dar a vida. Então não tenham medo. Situações deste mundo aqui, temos dias de muitas alegrias e temos dias de tristeza também. Mas não importa, seja lá qual for a situação, não tenham medo. Confiem, depositem em Deus a vossa esperança, em Jesus Cristo, porque Ele se agradou em dar a cada um de nós a vida maravilhosa na sua presença. Que lá esteja o nosso tesouro, que lá esteja o nosso coração. Que Deus nos conserve nesta fé, hoje e sempre para a vida eterna. Amém.